Cauti, você citou aí no seu comentário a reportagem aí do jornal inglês Financial Times. Nós também destacamos, foi nessa edição desta quinta-feira, o jornal inglês, então, destaca o desmanche da Operação Lava Jato depois das decisões recentes do STF. Abro aspas aqui para a reportagem do Financial Times. Grande parte do trabalho para desmantelar os resultados da investigação, que recuperou bilhões de dólares das empresas envolvidas, esteve nas mãos do Supremo Tribunal Federal e, em particular, do ministro José Antônio Dias Toffoli. Fecha aspas. A anulação das condenações de protagonistas da Lava Jato, como Marcelo Odebrecht e do grupo JIF, holding dos irmãos donos das JBS, sustentam as informações do jornal, que cita também a queda de 10 posições do Brasil no ranking da corrupção da Transparência Internacional em 2023. Silvio Navarro, Brasil, a notícia internacional, infelizmente, aí pelo fracasso no combate à corrupção. Pois é. Eu queria começar pelo ministro Dias Toffoli na final da Champions League. Não é preciso recorrer aos sofistas, a Kant, a Hegel, não é preciso ir lá nos éticos, né? Vamos dizer assim, do grego, né? O comportamento moral, para entender que o que ele fez é imoral. É absolutamente imoral. Porque um ministro da Suprema Corte vai a um evento, um grande evento mundial, acompanhado de um segurança pago por você, que está aí do outro lado da tela, por mim, por nós que estamos aqui fazendo esse programa agora. Por quê? Porque você não estava lá assistindo aquele jogo acompanhado de um segurança e ele pode. Ele é um funcionário público. Ele foi nomeado por um presidente da República para estar lá em 2009, aliás. Em 2007 ele era advogado-geral da União, pouco tempo antes ele era subchefe de assuntos jurídicos de José Dirceu na Casa Civil. Por que ele pode e por que você não pode? Ah, mas o camarote foi pago por uma entidade, uma empresa, quem quer que seja, com interesses judiciários, e ele também é um ministro da Suprema Corte Brasileira. O ministro Dias Toffoli caminha para o lado mais escuro do que se pode chamar de ética, de comportamento moral, de bons princípios. E isso deveria balizar o comportamento de alguém que está na Suprema Corte, a última corte recursal da República, o Supremo Tribunal Federal. O que ele fez com a Odebrecht é talvez a maior excrescência jurídica que o Brasil já viu desde a redemocratização. Aliás, eu tiro o talvez dessa frase. É a maior excrescência jurídica que já foi vista no judiciário brasileiro. Tanto que a delação do senhor Marcelo Odebrecht, por exemplo, segue valendo. E ele conseguiu anular acordo de leniência, ele conseguiu anular multas, penas, mas a delação segue valendo. Temos um réu, confesso, que não pode ser punido, porque o ministro Dias Toffoli, numa chicana jurídica, deu um nó na República. E, sobretudo, volto a este ponto, e talvez esse seja o ponto mais doloroso, no comportamento moral e ético que ele deveria ter como juiz togado, como um dos 11 exemplos para a magistratura brasileira, coisa que ele não é e não será. O Financial Times traz uma reportagem, e não foi o único jornal estrangeiro, mostrando que o mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil. E a normalidade institucional e a volta dos ditames constitucionais só será possível a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal tome vergonha na cara e que Dias Toffoli tome vergonha na cara. Consta, antes de ouvi-lo, eu queria trazer aqui um trecho da nota que o Supremo Tribunal Federal emitiu em razão aí dessa despesa que estamos noticiando aí dos quase 40 mil para pagar o segurança do Dias Toffoli. E eles disseram o seguinte na nota, a instituição STF, abre aspas. Até pouco tempo atrás, os ministros do Supremo Tribunal Federal circulavam em agendas pessoais e até institucionais inteiramente sós. Infelizmente, nos últimos anos, fomentou-se um tipo de agressividade e de hostilidade que passaram a exigir o reforço da segurança em todas as situações
fecho aspas aqui destacando um trecho da nota do STF para justificar aí o pagamento de seguranças para ministros do Supremo. Paula, eu vou divergir dos meus dois colegas aqui, né? Eu espero que nossa audiência consiga captar a ironia. Eu, particularmente, detesto ironia, nunca uso, porque a gente não quer ser preso, esse tipo de coisa, né? Mas, bom, em primeiro lugar, esse camarote devia ser apenas de um amigo do pai, então tá tudo certo. Quanto à nota, né, é curioso, porque eles estão salvando a democracia, mas é impressionante como eles são impopulares, ao contrário do golpista, que vai em tudo que é lugar do Brasil arrastando multidão. É uma democracia diferente, relativa, né? Não tem povo na equação, né? Mas, não obstante, uma democracia. E vamos falar um pouco do Toffoli, então, né? Ele trabalhou com o Zé Dirceu, foi advogado do PT. Obviamente que ele é imparcial, nunca seria suspeito para julgar nada dos companheiros. Ele bombou 2 vezes na tentativa da prova de magistratura, mas sem dúvida tem notório saber jurídico e competência. Foi feita uma sabatina, afinal, tudo bem que tinha o mensalão na época, né, o petrolão, mas foi aprovado na sabatina, então deve ter notório saber jurídico e reputação ilibada, apesar de ter trabalhado com o Dirceu. E quanto a precisar de segurança para andar por aí, até em Londres, né, é que vocês mesmos já deram a resposta. Vocês mostraram uma manchete do Financial Times mostrando que ele é um sujeito que facilita a vida de corruptos. Então, isso é uma coisa normalmente impopular. Nem todo mundo entende o esforço necessário para salvar uma democracia. Então, ele, em Londres, também precisou de segurança elementar, meu caro Watson. Ele saiu num jornal britânico, né? Então ele precisa andar com seguranças para todo canto, né? Salvar a democracia custa caro, gente. Então, lagosta, vinho, esse tipo de coisa, é preciso, né, regar bem ali o dia a dia desse pessoal, porque é muito sacrifício. Nós vamos falar da outra pauta, mandar prender 200 e poucas pessoas de uma talagada só, sem nenhum antecedente criminal, sem nenhum crime cometido. Isso são coisas que são desgastantes, né? Então, digamos assim, o Toffoli está apenas fazendo o papel que lhe cabe. Agora, tenho certeza de uma coisa para fechar, Paula. Se ele fosse junto com o Flávio Dino, agora seu colega supremo, numa favela dominada pelo crime organizado, ele não precisava de escolta policial nem de segurança. E aí, Piotr, aqui eles colocam na nota, eu achei me chamou muito a atenção esse trecho da nota, né? Infelizmente, nos últimos anos fomentou-se um tipo de agressividade e hostilidade, não há sujeito aqui, né? Que passaram a exigir o reforço da segurança em todas as situações. E até pouco tempo atrás eles andavam inteiramente só, segundo a nota, mas não tinha TV Justiça, né? As pessoas não sabiam o nome dos 11 ministros, não havia tantas entrevistas, né, com tanta frequência aí de ministros do Supremo falando fora dos autos. Outros tempos. Sabe, Paula, há tempos atrás, você tinha uma corte que era preocupada em guardar a Constituição. Há tempos, nem tão longínquos assim, você tinha uma formação de ministros do Supremo, ministros esses preocupados com a garantia da lei. Aliás, foi o Supremo que foi aplaudido. Esses ministros tomavam voos, por exemplo, sem segurança, na época em que julgaram o caso do mensalão. Esses ministros foram aplaudidos, inclusive em restaurantes, assim, estavam lá apenas como pessoa física, indo a um restaurante, quando decidiram, inclusive, em favor da Lava Jato, porque, obviamente, aquilo foi o maior escândalo de corrupção do país. Eu vou fazer uma comparação rápida, porque o Supremo está numa ladainha que está cansativa, dizendo que eles estão preservando a democracia, estão salvando a democracia, para usar a expressão que eles usam. Hoje faz 80 anos do dia D, que foi exatamente o desembarque das tropas dos aliados na Normandia, nas praias da Normandia da França, para garantir a liberdade que temos hoje no Ocidente, em boa parte do mundo. Liberdade, antes de tudo, vale lembrar, custa caro, custou a vida de muita gente. Ela não é de graça. Para se ter liberdade hoje, alguém lutou por ela antes de você. E para você continuar ofertando liberdade para os seus filhos, para as próximas gerações, é você quem tem que lutar pela liberdade, é isso que nós estamos todos fazendo aqui. Todos os veteranos da Segunda Guerra, dos aliados, são comemorados e foram comemorados em toda a sua vida pós-Segunda Guerra.
Os ainda sobreviventes hoje, ainda vivos, felizmente ainda temos esses veteranos, foram agraciados no dia de hoje em eventos no mundo inteiro, nas cidades onde moram, foram convidados para eventos justamente na lembrança do dia D, que foi exatamente o ponto de inflexão em que os aliados conseguiram recuperar a Europa e restabelecer a ordem democrática, as liberdades, depois da tirania do nazismo. Esses veteranos todos são comemorados hoje. Por quê? Porque eles de fato lutaram pela liberdade, porque de fato lutaram pela democracia, porque de fato lutaram pelos valores públicos, os valores de cidadania. A pergunta é por que os ministros do Supremo, que lá atrás, na outra formação ou em outras formações do Supremo, eram aplaudidos e hoje, segundo o próprio Supremo, são vítimas de hostilidades. É preciso entender que o Supremo não pode se imaginar acima do Brasil. Porque nada está acima do Brasil. A vontade do público, sim, essa é soberana, porque um país é feito de gente. Um país é feito de gente. Gente, neste caso, de gente brasileira. Acho que os ministros do Supremo, aliás, não, eu tenho plena convicção, os ministros do Supremo precisam de momentos de reflexão para entender, primeiramente, o porquê chegaram lá e qual é a função social de um ministro do Supremo. Provavelmente vão chegar à conclusão que está um pouco distante, ou até muito distante, das decisões que têm tomado recentemente. Aí talvez se explique o porquê nós, pagadores de impostos, temos que pagar R$39 mil, é isso, por um segurança, em que um ministro acha que tem o direito de ir num jogo de futebol, no caso a final da Champions League, provavelmente acho que depois de Copa do Mundo é o jogo mais importante do futebol internacional, que obviamente qualquer fã de futebol gostaria de estar, mas isso parece que não é para todos, né?